racionalidade de que fala Zaffaroni. Esse sofrimento órfão de racionalidade, sustentado pela fantasia de que a imposição da pena a selecionados autores de condutas conflituosas ou socialmente negativas etiquetadas como crimes poderia trazer proteção, segurança e tranquilidade, atinge dimensões extremas ao encontrar, como ainda hoje, na privação da liberdade, a sua forma primordial de materialização. Certamente, a invenção da penitenciária representou um progresso na história da humanidade. O encarceramento, sem dúvida, é menos cruel, menos doloroso e menos violento do que as ancestrais penas de morte e de castigos corporais. Mas as sérias, danosas e dolorosas consequências inerentes à prisão não poderiam ser evitadas, ainda que alguns dos reformadores que introduziram a pena privativa de liberdade talvez não desejassem esses efeitos colaterais. Da mesma forma, os contemporâneos reformadores do sistema penal, que acenam com as chamadas penas alternativas, assim propondo reações punitivas sem dúvida menos cruéis, menos dolorosas e menos violentas que a privação da liberdade, não costumam atentar para a inevitabilidade das sérias e danosas consequências das suas propostas. Basta pensar no forte impulso para a expansão do poder punitivo, representado pelo aumento no número de indivíduos postos sob o controle penal através dessas penas alternativas, sem que se registre nenhuma redução significativa no número de indivíduos presos. Basta pensar no aumento da vigilância não só sobre os apontados violadores das leis penais, mas sobre todos os indivíduos, ou em outras violações da privacidade, como o monitoramento eletrônico. É um monitoramento introduzido com as pulseiras eletrônicas destinadas a controlar condenados que cumprem a pena e réus ou investigados sob ameaça de sofrê-la, acaba avançando para outros campos e se soma especialmente às disseminadas câmeras de vídeo, transformando todo o território em que se movem os indivíduos, processados, condenados, suspeitos ou não, em um espaço observado por invisíveis agentes do Estado. Aliás, vale assinalar que a primeira utilização do monitoramento eletrônico na prática do sistema penal se deu em Albuquerque, New Mexico, nos Estados Unidos, em 1984. O simbólico ano do Estado totalitário imaginado, previsto na ficção de George Orwell. Não visando mudanças realmente radicais, deixando intocada a existência do poder punitivo do sistema penal, essas limitadas reformas, representadas inicialmente pela invenção da penitenciária e depois pela introdução das chamadas penas alternativas, não poderiam efetivamente evitar as sérias e danosas consequências que as acompanharam e acompanham. A diversificação no exercício do poder punitivo, com a extensão das suas garras para além dos muros das prisões, com a vigilância e o controle se espraiando por toda a sociedade, com a execução ampliada dessa nova disciplina social, não dispensou a pena privativa de liberdade. Ao contrário, a expansão do poder punitivo a partir das últimas décadas do século XX trouxe consigo o crescimento da prisão. Não obstante, o discurso presente em setores não dominados pelo cego furor punitivo, a recorrentemente apontar para uma falência das explicitadas funções da pena privativa de liberdade e estimular a busca das chamadas penas alternativas, nas tendências criminalizadoras hoje dominantes, a prisão não só subsiste, como maiores se fazem a sua incidência e o seu rigor. A população carcerária em todo o mundo foi estimada em relatório publicado pelo International Center for Prison Studies, relativo a outubro de 2013, em aproximadamente 11 milhões de pessoas. Em 15 anos, desde a primeira edição do relatório, esse relatório é publicado periodicamente, mas em 15 anos, desde a primeira edição do relatório, houve um aumento de 25% a 30% na população carcerária mundial, o que é superior ao crescimento da população em geral, que é de 20%. A taxa de encarceramento mundial passou de 136 para 144 presos por 100 mil habitantes.
Esse crescimento da pena privativa da liberdade mostra-se de forma extrema nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos já foram conhecidos como Land of the Free, né, mas hoje tem a maior população carcerária do mundo. Em 2 décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões. Em dezembro de 2013, eram 2.220.300, correspondendo a 700 presos por 100 mil habitantes. Enquanto outras 4.751.400 pessoas estavam submetidas àquelas chamadas penas alternativas, né, medidas penais não privativas da liberdade, como a probation e a parole. Embora em proporções bem inferiores, o aumento no número de presos em alguns países europeus também é significativo. No Reino Unido, Inglaterra e País de Gales, por exemplo, a população carcerária praticamente dobrou nos últimos 25 anos. Em 31 de julho de 2015, eram 86.179 presos, correspondendo a 148 por 100 mil habitantes. Em 1990, eram 90 presos por 100 mil habitantes. Se o crescimento do número de presos nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países europeus, não na Europa como um todo, mas em alguns países europeus, estancou ou teve uma ligeira queda nos últimos anos, em 2007 os presos nos Estados Unidos eram um número ainda maior, eram 2.298.041, correspondendo a 758 por 100 mil habitantes. No Reino Unido também, em 2010, eram 153 por 100 mil habitantes, os últimos dados mostram 148. Então, enquanto há pelo menos uma estabilidade ou um pequeno decréscimo no número de presos nos Estados Unidos e em alguns países europeus, no Brasil, ao contrário, a tendência de crescimento é ininterrupta. O Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Nós já ultrapassamos os 600 mil presos, conforme dados do Ministério da Justiça, eram 607.731 os presos brasileiros em junho de 2014, o que corresponde a 301 presos por 100 mil habitantes. Recorde-se que a taxa de encarceramento média mundial é de 144 por 100 mil habitantes. Nós temos, portanto, uma taxa mais do dobro do que a média mundial. Mas, comparando-se, né, no tempo, isso é mais impressionante ainda, porque em 1992, no Brasil, eram 74 presos por 100 mil habitantes. Em 2004, eram 183 por 100 mil habitantes. Em 2011, 269 por 100 mil habitantes. Então, em 20 anos, o Brasil praticamente quadruplicou a sua população carcerária e o ritmo de crescimento é constante. Nesse ritmo, o Brasil ultrapassará os seus concorrentes, né, em pouco tempo. É interessante notar também que não só quer dizer, os dois outros concorrentes do Brasil, além dos Estados Unidos, a China e a Rússia, mesmo na China,